tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Preparados aí para mais uma aula de física? As habilidades é elaborar explicações previstas e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo, com base na análise das interpretações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos, e identificar movimentos que se realizam no dia a dia e as grandezas relevantes que os caracterizam. Quais serão os temas dessa aula? Movimento e repouso, tipos de movimento, a força como causa do movimento, leis de Newton e algumas atividades. Então, para a gente começar a entrar nesse assunto, a gente tem que falar da cinemática. O que é a cinemática? Ela é a parte da mecânica que vai estudar os movimentos sem que haja preocupação com a sua origem. Então, não me interessa da onde o corpo saiu, a localização dele. Então, eu só quero saber para onde esse corpo vai, quanto que ele andou, qual foi a distância que ele percorreu, o tempo que ele levou. E alguns conceitos cinemáticos são muito importantes para a compreensão desses fenômenos físicos, que é a força e os movimentos. E para que a gente consiga construir um raciocínio lógico para resolver os problemas envolvendo a cinemática. Então, quais são os principais conceitos da cinemática? É o referencial. O que é o referencial? É o que eu chamo de ponto de referência. Quando eu estou fazendo a observação de um corpo, eu sempre tenho que adotar um ponto de referência, que é o meu referencial. Por exemplo, quando eu tenho um passageiro dentro do carro. Se eu pego o carro como referencial, o passageiro que está dentro dele vai estar em repouso. Se eu pegar como referencial uma pessoa ou qualquer ponto fixo fora do meu carro, o passageiro, né, quem está dentro do carro, vai estar em movimento. Então, o referencial é um ponto fixo de observação e sou eu que escolho esse ponto de referencial. Aí a gente tem a questão do movimento e do repouso, né? A partir da concepção do referencial, a gente tem a concepção de movimento ou a concepção de repouso. O movimento e o repouso, eles dependem do referencial, que daí é a questão que eu falei em cima. Uma pessoa dentro de um carro. Para outra pessoa que estiver dentro do carro com ela, ela vai estar parada, mesmo que o carro esteja em movimento. Agora, para uma pessoa que estiver fora do carro, quem está dentro do carro está em movimento. Por quê? Muda o referencial, muda essa questão de movimento e de repouso. Um exemplo, o planeta Terra. Se a gente tomar a Terra como referencial, a gente pode falar que tudo está em repouso. A gente está em repouso, os prédios estão em repouso. Agora, se a gente pegar o Sol como referencial, tudo sempre vai estar em movimento, porque a Terra está em movimento e a gente está em movimento junto com a Terra. Então, aí a gente também estaria em movimento. Aí vem a questão da trajetória. A trajetória é o caminho que um corpo faz durante o seu movimento. E ele também depende de um referencial. Aqui eu pus até um desenho para vocês observarem. Eu tenho um avião, esse avião está soltando um míssil. O míssil estava dentro do meu avião. Quando eu solto o míssil, ele vai continuar indo para frente com a mesma velocidade do avião e vai ir caindo. Então, para quem estava no avião, o míssil ele cai sempre em linha reta. Agora, para quem estava no chão observando esse míssil, ele vai fazer um movimento curvo até cair. Então, tanto o movimento e repouso quanto a trajetória do corpo dependem sempre do referencial, que é um ponto fixo que eu adoto para realizar as minhas observações. Aí eu tenho também a questão de posição, que é a distância de um corpo até o referencial que eu adotei. Então, a posição também depende do referencial. Por exemplo, em uma sala de aula, se eu adotar a porta como referencial,
vai ter uma pessoa que vai estar a 2 carteiras da porta e uma outra pessoa que vai estar a 4 carteiras da porta. Agora, se eu adotar como referencial a janela da sala, aquela pessoa que estava a 4 carteiras da porta, ela vai estar a 1 carteira da janela, então ela está mais próxima. Então, a posição, ela também varia de acordo com o referencial. E a gente tem um intervalo de tempo, que é o tempo que o movimento levou para acontecer. E esse intervalo de tempo, ele é sempre o tempo final menos o tempo inicial. A posição, a gente mede ela em metros, centímetros, quilômetros e outras unidades derivadas. E o tempo, a gente costuma medir em minutos, horas, segundos, dias, meses e outras unidades derivadas. Então, o que é importante saber aqui? Que a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Temos também a questão de deslocamento. O deslocamento, ele é diferente da posição, porque a posição é o local que o corpo está em determinado instante. Para eu achar o deslocamento de um corpo, eu tenho que saber a posição final desse corpo e a posição inicial. Então, o deslocamento é o quanto aquele corpo andou, é o quanto a posição daquele corpo variou. Um exemplo, por exemplo, eu estou em casa, eu saio, vou para o shopping e volto para minha casa. Para eu achar o deslocamento, eu faço a posição final menos a posição inicial. A minha posição final não é igual à posição inicial, eu não estou em casa nas duas situações, então eu posso dizer que o meu deslocamento foi 0. É como se eu não tivesse me deslocado, mas eu sei que na verdade aconteceu o deslocamento. Agora, se eu pegar só o deslocamento da minha casa até o shopping, é o quanto eu andei da minha casa até lá. Deu para compreender essa questão de deslocamento? A posição é onde você está em determinado instante e o deslocamento é a diferença entre a sua posição final e a sua posição inicial. E também é medido em centímetros, metros, quilômetros e os variantes de metros. Ponto material. O que é um ponto material? É um corpo cujas dimensões podem ser desprezadas. E um corpo extenso é um corpo onde as dimensões interferem no estudo. Por exemplo, se eu tenho um ônibus andando sozinho em uma estrada muito grande, a dimensão dele não vai fazer diferença para mim. Ele está numa estrada grande, ele vai ser só um pontinho se eu olhar de cima. Agora, esse mesmo ônibus, se ele tiver que estacionar em uma vaga entre 2 ônibus, o tamanho dele vai fazer diferença? Eu tenho que levar em conta o tamanho dele. Então, um mesmo objeto, ele pode ser tanto ponto material quanto um corpo extenso. Aí eu tenho que saber se o tamanho dele, né, as dimensões dele, vão ser importantes para a resolução do meu problema ou não. Aí a gente entra no primeiro tipo de movimento, que é o movimento uniforme. O movimento uniforme é o deslocamento de um corpo a partir de um referencial sobre velocidade constante. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho um carro indo de São Paulo para o Rio de Janeiro e ele sempre vai a 120 km por hora. Então, em nenhum momento ele para, em nenhum momento ele acelera, em nenhum momento ele diminui a velocidade dele vai ser sempre de 120 km por hora. Então, esse é um movimento uniforme, porque a velocidade é sempre constante. E eu tenho os gráficos da posição e da velocidade em relação ao tempo. No movimento uniforme, o gráfico da posição pelo tempo é sempre uma reta crescente e o gráfico da velocidade pelo tempo vai ser sempre uma reta na horizontal, porque a velocidade ela vai ser sempre constante, então ela não pode sofrer variação em nenhum momento. Aí que eu pus até um exemplozinho para vocês. Esse carrinho aqui, ele estava andando sempre a 20 metros por segundo. Então, quando ele saiu aqui do zero, ele saiu com 20 metros por segundo. Quando ele chega no 20 segundos, ele ainda estava a 20 metros por segundo. E assim por diante. Em qualquer momento que eu olhar aquele carrinho, ele vai estar a 20 metros por segundo. O que a gente mais precisa saber é que o movimento uniforme
ele é o movimento cuja velocidade é sempre constante, então a velocidade não se altera. Aí a gente tem as equações horárias do movimento uniforme. O movimento uniforme a gente apelidou ele de mu. Então vocês vão me ver falando em alguns momentos em mu ao invés de movimento uniforme. Primeira equação horária é essa aqui, que é a equação horária da posição. Sempre que eu falo em equação horária, eu coloco alguma grandeza em função do tempo. Então, aqui no caso, eu estou colocando a posição em função do tempo. Essa formulinha aqui é a formulinha que a gente chama de sorvete, porque aqui parece mesmo que escreve sorvete. O S é a minha posição final. O S0 é a posição inicial, o V é a velocidade do corpo e o T é o tempo. Agora, um exemplo de como eu resolvo uma conta usando a função, a equação horária do mu. Determine a função horária de um móvel que sai do quilômetro 50 e descreve uma velocidade de 10 km por hora. Qual será a posição do móvel no instante 5 horas? Então, primeira coisa, eu tenho que saber a fórmula, que é a fórmula do sorvete. S tem que ser igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Se é função horária, o tempo tem que ficar como incógnita, então ele continua sendo t, e a posição final tem que continuar como incógnita. Então, eu tenho que substituir o valor da velocidade e o valor da posição inicial. Aqui ele me deu que o móvel saiu do quilômetro 50. Isso aqui é a minha posição inicial. E me deu a velocidade. Então, eu só substituo esses valores na fórmula. Então, no lugar do S0, eu pus o 50 e no lugar da velocidade, eu pus o 10. O T e o S continuam como incógnita. Aí, na segunda parte da questão, ele me pede para calcular a posição do carro, né, do móvel, quando o instante for igual a 5 horas. Então, na segunda parte da pergunta, eu tenho que substituir o valor de t para encontrar a posição final do meu móvel. Então, peguei a equação horária, que é esta aqui, e vou substituir o valor do tempo. Então, S igual a 50 mais 10 vezes t. No lugar do t, eu vou pôr 5 horas. Então, 50 mais 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá 50. 50 mais 50, 100 metros. Então, quando deu 5 horas de movimentação, ele estava no quilômetro 100. Então, a próxima fórmula do movimento uniforme, do mu, é o da velocidade escalar média. Para eu calcular a velocidade média, eu uso esta fórmula aqui. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Sempre que eu falo ΔS, eu estou falando em variação. Então, ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. Sempre que eu falo em variação, eu faço o final menos o inicial. Então, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. E aqui é muito importante a gente saber transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Então, aqui eu tenho a tabelinha de conversão. Quando eu tenho quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6. E quando eu tenho em metros por segundo e preciso transformar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, aqui lembrando que no SI, que é o Sistema Internacional, a unidade de velocidade é em metros por segundo, tá? Um móvel anda 330 km em 5 horas e 30 minutos. Calcule a velocidade média deste móvel no SI. Então, o 330 é o quanto ele andou. Se é o quanto ele andou, é o meu ΔS. Então, aqui o meu ΔS
é igual a 330 quilômetros. O ΔT é 5 horas e 30 minutos. Só que eu não posso usar esse pedacinho em minuto. Então, eu tenho que transformar isso para hora. 1 hora, eu sei que tem 60 minutos. Então, 30 minutos é meia hora. Então, ao invés de eu usar 5,30, eu vou usar 5,5, que são 5 horas e meia o tempo que ele levou. Então, 5,5. Ora, aí eu aplico isso na fórmula da velocidade. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS ele me deu que é 330 e o ΔT ele me deu que é 5,5. Eu só vou fazer a divisão. Então, 330 dividido por 5,5 deu 60 km por hora. Mas ele me pediu no SI, então eu tenho que converter. Então, no SI, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, aqui eu vou dividir por 3,6. Achei que a velocidade desse móvel foi de 16,6 metros por segundo. Então, é assim que eu calculo a velocidade. Aí eu tenho dois tipos de movimento no MU: o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo é aquele no qual a velocidade do corpo é positiva e ela se desloca a favor da trajetória. Então, a sua posição vai aumentando com o passar do tempo. Já o movimento retrógrado é aquele no qual a velocidade é negativa e a trajetória vai diminuindo a posição com o passar do tempo. Aí eu tenho o gráfico dos dois tipos de movimento. No progressivo é uma reta crescente, né, a posição em função do tempo, e no retrógrado é uma reta decrescente, então ela vai diminuindo. Agora eu entro no movimento uniformemente variado, que é o tipo de movimento que mais existe e que a gente mais usa. Porque o movimento uniforme, ele tem que ser uma velocidade constante. E é praticamente impossível a gente conseguir ficar sempre na mesma velocidade. A gente tem que frear em semáforo, a gente tem que diminuir a velocidade em lombada, passa alguém correndo na frente da gente, a gente tem que diminuir a velocidade. Ou então, quando tá livre a estrada, você anda um pouquinho mais rápido. Então, você vai sofrendo essa variação de velocidade. Aí entra um MOVE, que é o movimento uniformemente variado, que é quando a gente tem essa mudança de velocidade ao longo do trajeto. Aí eu pus o exemplinho aqui, eu tinha um carro, esse carro ele estava a 10 km por hora. Aí ele percebeu que o sinal fechou, então ele tem que ir diminuindo a velocidade para conseguir parar no sinal vermelho. Ele foi diminuindo a velocidade em 10 km por hora. Então, quando passou 2 segundos que ele começou a frear, ele já estava a 20 km por hora. Passou mais 2 segundos, ele já estava em 10 km por hora. Passou mais 2 segundos, ele já estava parado. Então, ele conseguiu parar a tempo no semáforo. Aí, para o MOVE, eu também tenho as equações horárias. Só que eu tenho uma equação horária para posição, uma equação horária para velocidade e uma equação horária para aceleração. A gente vai ver cada uma delas. Então, para a velocidade, é esta fórmula aqui, que é o que a gente chama de vi vovó, mas abracei a tia. Então, vi a avó, mas abracei a tia. O V é a velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração e o T é o tempo. Lembrando que as unidades do SI são velocidade, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, e T, o tempo em segundo. A fórmula da aceleração é esta aqui. Para eu saber a minha aceleração, eu faço a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O movimento uniformemente variado, o MOVE, ele também pode ser classificado em acelerado
ou retardado. O movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. E o movimento retardado é quando velocidade e aceleração estão em sentidos contrários. Então, aqui a gente tem o exemplo. A velocidade e a aceleração estavam indo para o mesmo sentido. Agora, por exemplo, se eu começo a frear, a minha velocidade e a minha aceleração vão para sentidos contrários. Então, aí eu tenho um movimento que a gente chama de retardado. Daí é esse desenho aqui para exemplificar para vocês. Aí aqui um gráfico que mostra o movimento acelerado e o movimento retardado em função do tempo. Então, o gráfico do movimento acelerado é esse que está em vermelho. Ele também seria uma reta crescente. E o movimento retardado é uma reta decrescente, porque a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. E no movimento acelerado, a velocidade aumenta com o passar do tempo. Agora, um exemplo de como eu faço esses cálculos. Um veículo parte do repouso e, ao fim de 4 segundos, então isso aqui eu já sei que vai ser tempo, sua velocidade é de 20 metros por segundo. Qual é a aceleração escalar média do veículo nesse intervalo de tempo? Então, primeiro, eu vou calcular a aceleração. Ele me deu aqui o ΔV e me deu o ΔT. A aceleração é o ΔV dividido pelo ΔT, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como ele partiu do repouso, sempre que eu tenho aqui que parte do repouso, é quando o objeto estava parado. Então, o instante inicial era o zero e a velocidade inicial era o zero. Por isso que eu posso considerar isso aqui como ΔT e ΔV. Mas fazendo o cálculo de forma mais correta, velocidade final 20 e inicial 0. Por que 0? Porque ele estava em repouso. Tempo final 4, tempo inicial 0. 20 menos 0, 20, 4 menos 0, 4. 20 dividido por 4, a aceleração foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Agora, continuando a questão. Escreva a função horária da velocidade e determine qual será a velocidade do móvel no instante t igual a 10 segundos. Então, primeiro eu vou achar a equação horária. Se é da velocidade em função do tempo, eu tenho que deixar o v como incógnita e o t como tempo. Eu só substituo a velocidade inicial e aceleração. Então, vi a avó atrás do toco, eu vou substituir a avó e o atrás, né, que é o v e o a. Perdão, vou substituir o v0, o v continua. Então, aqui, o v é o que eu vou deixar, não posso substituir. O v0 era 0, a aceleração eu já calculei aqui, era 5. O t, que é o tempo, eu mantenho como incógnita. Então, esta aqui é a minha equação ou função horária da velocidade. Aí, no segundo momento, ele me pede para calcular a velocidade no instante 10 segundos. Então, eu quero achar, quando deu 10 segundos, qual era a velocidade que aquele móvel, aquele veículo estava. Então, aí agora eu substituo o tempo na equação horária. Então, V é igual a 0 vezes 5 vezes t. No lugar do t, eu ponho o tempo de 10 segundos. Então, V é igual a 0 mais 5 vezes 10. Faço multiplicação, somar com 0 não vai fazer diferença, né? Continua a mesma coisa. Então, a velocidade era de 50 metros por segundo. Essa foi a aplicação das fórmulas. Aí temos também a equação horária da posição no MOVE. O que é a equação horária da posição? Agora, é a posição com relação ao tempo. Se no MU a gente tinha a fórmula do sorvete, no MOVE a gente fala que é o sorvetão. Então, aqui eu tenho posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo e aceleração. Como que eu faço para resolver isso? Normalmente, aqui eu divido já a aceleração pela metade. Então, por exemplo, se ele tivesse me dado que a aceleração era 2,
eu poderia já substituir na fórmula como sendo 1, porque é metade da aceleração, que é o que acontece aqui. Se ele me pedir para eu calcular a aceleração, só de olhar a função horária, eu já consigo achar. Se aqui não tem nenhum valor antes do t, eu já sei que é 2, porque 2 dividido por 2 é o que daria o 1. Então, um ciclista desloca-se numa trajetória retilínea segundo a função horária. Então, aqui ele me deu a função horária. Qual tipo de movimento é executado pelo ciclista? Então, aqui eu só tenho que explicar qual que é o tipo de movimento que esse meu ciclista está fazendo. Se eu tenho aceleração, eu tenho movimento uniformemente variado. Então, pela equação horária aqui, eu sei que essa equação horária é do move. Então, ele está executando um movimento uniformemente variado. Aí ele me pergunta na letra B, qual o valor da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração? Esses dados eu pego direto na função horária. Então, eu sei que a função horária é S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Posição inicial. Qual que é a posição inicial? Menos 24 metros. Qual que é a velocidade inicial? Tá aqui, ó, antes do t. Então, menos 5 metros por segundo. E a aceleração aqui tá como 1. Aí é aquilo que eu falei. Como a aceleração é dividida por 2 na fórmula, se aqui é 1, a aceleração só pode ser 2. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a função horária da velocidade do ciclista. Então, aqui agora é a da vovó. Então, a função horária eu sei que é o V igual V0 mais A vezes T. E aqui ele já me deu a velocidade. Aqui pela fórmula da posição eu já achei o valor da velocidade. Então, eu substituí menos 5. Já achei o valor da aceleração, que era 2. Substituí. Achei a função horária da velocidade. E por último, calcule o instante em que o ciclista passa pela origem das posições da trajetória. Quando ele passa pela origem, a posição final ela tem que ser 0. A minha equação horária da posição e igualo S a 0, que é o que eu fiz aqui. Então, 0 igual a menos 24 menos 5t mais t ao quadrado. Isso aqui lembra o que para vocês? Uma equação de segundo grau. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau? Fazendo Bhaskara. Então, aí entra a questão de matemática para resolver um exercício de física. Primeiro, a gente calcula o delta. Como que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é cada um? Então, B ao quadrado. Quem que é o B? 5. 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem que é o A? Se não tem ninguém na frente do T, é 1. Então, 1 vezes C, que é o menos 24. Resolvo primeiro aqui. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 24, mais 96, né? Tem que fazer regrinha de sinal. Menos com menos dá mais. 5 ao quadrado, 25. Então, resolvo 25 mais 96, que vai dar o delta igual a 121. Passo para a segunda parte, que é encontrar o valor de x. Para encontrar o x, eu faço menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, vamos substituir. O b é menos 5, o delta eu achei que é 121, então aqui 121, e o a vale 1. Vou resolver essa equação. Menos com menos vai dar mais 5. Raiz de 121 tem que dar 11. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou achar os dois valores de x, o x' e o x duas linhas. Então, 5 mais 11 dá 16.
16 dividido por 2 vai dar 8. 5 menos 11 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. Como aqui eu estou calculando o tempo, né? Ele me pergunta um instante, e instante é tempo, eu não tenho tempo negativo. Então, eu já desconsidero esse menos 3. Portanto, a resposta é 8 segundos. Está aqui embaixo. Como não há tempo negativo, o instante em que o ciclista passa pela origem é de 8 segundos. Temos também a equação de Torricelli. Torricelli, ele encontrou uma maneira de calcular a velocidade sem que precise do tempo, porque em alguns exercícios a gente não tem o tempo. Então, a gente precisou se encontrar uma forma de fazer os cálculos sem ser necessário o tempo. Então, aqui a gente tem velocidade, aceleração e deslocamento. A fórmula é esta aqui. Velocidade final ao quadrado tem que ser igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aplicando a fórmula em um exercício para vocês entenderem um pouco melhor. Ao avistar um acidente na pista, um motorista que se movia com 72 km por hora, né, velocidade de 72 km por hora, pisa no freio, imprimindo uma desaceleração constante ao veículo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, até pará-lo completamente. Determine o deslocamento sofrido pelo veículo até sua parada completa. Então, eu não sei quanto tempo ele levou para parar e eu quero saber qual foi o deslocamento que ele percorreu até conseguir parar o carro. Então, a gente vai fazer, primeiro, que eu não posso usar a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em metros e a aceleração em metros por segundo. Então, eu tenho que transformar a velocidade inicial para metros por segundo. Então, 72 dividido por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Já achei o valor da velocidade inicial, vou fazer a substituição na fórmula. A velocidade final do carro eu sei que é 0, porque ele vai parar. A velocidade inicial eu já achei que era 20, substituir, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração é de 2, só que aqui eu tenho que mudar o sinal. Por quê? A aceleração, nesse caso, ela está sendo uma desaceleração, ou seja, a aceleração é negativa, porque ele está freando contra o movimento. Então, menos 2 vezes 2 vezes ΔS. Vou resolver cada pedacinho. 20 ao quadrado vai dar 400. Então, vou pôr aqui o 400. Menos 4 vezes ΔS. O 400 eu vou passar para o outro lado. Eu tinha que 0 igual. Eu tenho que isolar o ΔS. Vou passar o 400 para o outro lado negativo. Mantive o menos 4 ΔS aqui. Agora, o menos 4 que estava desse lado, eu passo para cá, dividindo. Então, menos 400 dividido por menos 4 vai dar 100 metros. Aí, a gente entra na questão de forças. A força ela é um agente da dinâmica e ela é responsável por alterar o estado de repouso ou o estado de movimento de um corpo. Ou seja, eu só tenho o movimento ou o repouso por conta das forças que eu aplico em determinado corpo. E existem algumas leis que estabelecem aí que calculam o movimento através das forças, que são as leis de Newton, que a gente vai falar daqui a pouquinho. As forças, elas são grandezas vetoriais e elas precisam ser definidas de acordo com o seu módulo, sua direção e o seu sentido. O módulo da força é a intensidade dela, que é o valor numérico dela. A direção diz respeito à horizontal e vertical. E o sentido é esquerda, direita, para cima, para baixo. Então, a força ela sempre tem que ter módulo, direção e sentido.
Aí aqui eu pus o exemplo de algumas forças para vocês, né? Força de atrito, gravitacional, a força de arraste, força elástica, força magnética e assim por diante. Então, a força ela é uma grandeza vetorial que pode causar movimento ou deformação nos corpos. E a unidade da força é o Newton. Então, aqui a gente tem exemplo, né? Temos aqui uma força puxando o bloquinho e aqui a gente tem um hominho aplicando uma força para empurrar o carrinho com a menina. Aí entramos nas leis de Newton. As leis de Newton elas são a base da mecânica clássica e são um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pelo Isaac Newton em 1687 em um livro, né, uma obra intitulada Princípios Metafísicos da Filosofia Natural, que era conhecido como Principia. E é um dos maiores legados, né, que o Isaac Newton deixou para a gente. E essas 3 leis juntas, elas descrevem a dinâmica dos corpos, mas a dinâmica clássica. A gente vai ver mais para frente que a física moderna, principalmente a física de partículas, ela não respeita as leis de Newton. Então, vamos à primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz que um corpo continua em repouso ou em movimento, em linha reta, a não ser que uma força mude o seu estado. Basicamente, o que ele está querendo dizer? Um corpo ele sempre tende a ficar em repouso ou em movimento, a menos que eu aplique uma força sobre ele. Então, o corpo ele tende ou a ficar em repouso ou a ficar em movimento. Se nenhuma força agir sobre esse corpo, ele não vai mudar o estado dele. E tem outra questão também que interfere na lei de inércia. Quanto maior é a massa de um corpo, maior é a inércia desse corpo. Então, mais difícil é alterar o movimento desse corpo. Por exemplo, você tem um caminhão e você tem uma bicicleta. O que é mais fácil de eu conseguir parar? A bicicleta ou o caminhão? Com certeza a bicicleta, porque a massa dela é bem menor. O caminhão ele vai demorar mais para conseguir parar, né, para alterar o seu movimento. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Basicamente, o princípio fundamental da dinâmica diz que a força resultante aplicada sobre um corpo altera o seu estado de movimento, ocasionando sua aceleração. Então, esta formulinha aqui. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Força em Newton, massa em quilo e aceleração em metros por segundo ao quadrado. A terceira lei de Newton é a lei de ação e reação. Né? Para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mas em sentidos opostos. O que isso quer dizer? Se você foi lá e chutou uma pedra, você exerceu uma força em cima dessa pedra, mas a pedra devolve a mesma força no seu pé. Ação e reação nunca acontecem no mesmo corpo. Então, o corpo que faz a ação, ele não vai fazer a reação, ele recebe a reação. Aí aqui eu pus alguns exemplos. Para andar, a gente empurra o chão e o chão empurra o nosso pé. Quando a gente vai atirar, a arma ela tem um recuo, você sente assim um recuo. Porque a bala vai para frente e a arma vai para trás. Esse é o princípio de ação e reação. Aí agora chegamos finalmente aos exercícios. Primeiro exercício, fato ou fake, que é o nosso verdadeiro ou falso. Atividade 1. Na figura abaixo, o homem empurra uma caixa de 50 kg do repouso e esta adquire a velocidade de 20 metros por segundo, desprezando o atrito das rodas com o chão e com o ar. Responda. Quais são os dados que o enunciado me deu? Na figura abaixo, um homem empurrou uma caixa de 50 kg. 50 kg eu sei que é massa, então a gente anota aqui, M igual a 50 kg. Do repouso. Sempre que ele fala repouso, é porque estava parado. Se estava parado, eu já sei que a velocidade inicial era 0 e que o tempo inicial era 0. E adquiriu uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a velocidade final dele foi de 20 metros por segundo. Aí, analisando a figura que ele me deu, que é essa figura aqui, eu tenho que a massa é de 50, que era o que ele já tinha colocado aqui,
E ele me deu aqui, ó, força aplicada de 25 newtons. Então, eu vou anotar aqui também, força igual 25 newtons. Na letra A, ele pede, utilizando a equação da segunda lei de Newton. Qual que é a equação da segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa é a equação que eu tenho que usar na letra A, que é o que ele me pediu. Calcule a aceleração adquirida. Então, eu tenho que achar aqui o valor do A, que é a aceleração. Então, aqui eu não sei o valor do A. Na letra B, ele pede para eu calcular o tempo que levou para a caixa chegar nessa aceleração. Então, a aceleração da caixa era de meio metro por segundo, mas ele partiu do zero. Então, quanto tempo ela demorou para chegar nesse meio metro por segundo? Se é a aceleração, eu sei que é um movimento uniformemente variado. O movimento uniforme, ele não tem aceleração. Então, quais seriam as fórmulas que eu conseguiria usar para achar o tempo? Ou a equação da posição, que é o sorvetão, ou o vi vovó, mas abracei a tia, que é a da velocidade. Em momento algum aqui, ele me falou de posição, então eu esqueço o sorvetão, mas ele me falou de velocidade. Então, eu vou usar a fórmula do vi avó, mas abracei a tia, que é essa que eu já pus aqui para vocês. Então, velocidade final igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Esse aqui ele é um pouquinho mais rapidinho. Eu quero que vocês calculem para mim velocidade média. Então, fazendo análise de um videotape de um jogo de futebol, verificou-se que nos sucessivos deslocamentos, um jogador percorreu 16.200 metros nos 90 minutos de jogo. Calcule a velocidade média em quilômetros por hora desse jogador durante a partida. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é transformar esses minutos para segundos. Como que eu transformo um minuto para segundo? Multiplico por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Aí a gente vai calcular a velocidade média. Como aqui está em metros e aqui eu vou transformar para segundos, a velocidade vai sair em metros por segundos. Aí no final eu transformo. É o jeito mais fácil de fazer. Então, no 3, um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária S igual a 3t mais 6 no SI. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 segundo a 5 segundos. Então, eu preciso achar a posição no instante 5 segundos e a posição no instante 1 segundo. Então, o que vocês vão fazer para resolver essa atividade? O S1 é igual. Copie aqui a formulinha e no lugar do T você vai pôr 1 segundo. Para o S5, que é a posição no instante 5, copie essa mesma formulinha e no lugar do T você vai colocar 5 segundos. Depois você precisa achar para mim a velocidade média. Velocidade média é igual a variação do espaço dividindo pela variação do tempo. Ou seja, aqui eu posso até chamar de espaço final e espaço inicial. Então, espaço final menos espaço inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Qual que é o tempo final? 5. Qual que é o tempo inicial? 1. O espaço final e o espaço inicial, vocês vão achar substituindo o valor de t. Atividade 4.
Um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea e tem velocidade em função do tempo, conforme o indicado abaixo. Então, é o que está nessa tabelinha, a velocidade em função do tempo. A aceleração média do móvel no intervalo de 0 a 6 segundos. E na letra B, eu quero que vocês classifiquem o movimento em acelerado ou retardado. Então, para calcular a aceleração é igual velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Na 5, um móvel realiza um movimento retilíneo e uniformemente variado. No instante t igual a 0, o móvel passa pela posição de 10 metros, com a velocidade escalar de 2 metros por segundo e aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a posição e a velocidade escalar do móvel no instante t igual a 10 segundos? Use as funções horárias do move. Então, primeiro eu vou anotar os valores que ele me deu. Quando o instante era 0, a posição inicial era 10 metros, a velocidade inicial era de 2 metros por segundo e a aceleração era de 4 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, aqui no caso, ele me pediu para usar o tempo de 10 segundos. Então, t igual 10 segundos. Quais são as funções horárias? É o sorvetão e o vi a avó, mas abracei a tia. Vamos começar pelo sorvetão. Então, S igual S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Vou substituir os valores que ele já me deu, que eu anotei ali em cima. A segunda parte, ele quer que eu calcule a velocidade. Qual que é a fórmula da velocidade? Vi a avó, mais abracei a tia. Então, galerinha, encerramos por aqui nossa aula de hoje. Então, gente, tchau, tchau, até a próxima. Bye, bye.